Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da igreja sofria influência da política francesa. Muitos na igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o diálogo de Deus
a Catarina de Sena sobre visões e alegria espiritual. Filha querida, vou atender agora aquele teu pedido relativo à minha presença durante as visões ou demais manifestações que alguém julgue ter. Disse que o sinal distintivo de que estou visitando a alma é a alegria, o desejo das virtudes e, sobretudo, grande humildade e amor. Tu me perguntaste, porém, se a alegria não pode iludir a alma. Desejas estar do lado mais seguro. Queres um sinal definitivo de que não padeça engano. Vou falar-te de uma possível ilusão e sobre o modo de saber quando a alegria é autêntica ou não. Vemos aqui que o sinal principal de que Deus está visitando uma alma é a alegria, o desejo de ser virtuoso e, sobretudo, grande humildade e amor. As próprias Sagradas Escrituras atestam esta afirmação, porque a humildade é a virtude mais elevada do cristão e o amor se trata do próprio Deus. Se permanecermos no amor, permanecemos em Deus. Estas palavras desta revelação particular nos mostram que é importantíssimo que a pessoa que recebe Deus de forma mística deve sim ter a alegria perfeita, mas ter o propósito de perseguir as virtudes, ser humilde e amorosa. E este amor é aquele perfeito, pleno, que está em 1 Coríntios, capítulo 13. A ilusão possível é esta: alegra-se uma pessoa quando obtém aquilo que desejava, e quanto maior for seu desejo, menor atenção prestará à causa da alegria. A posse do objeto desejado, o prazer sentido, impedem que sua consideração seja clara e distinta. E isto acontece com as almas que gostam de consolações espirituais e vivem à procura de visões, depositando o maior interesse nelas que em mim. Já te disse que essa é a atitude daqueles que estão no estado do amor imperfeito. Elas se aplicam mais em obter consolações do que em amar. Pois bem, é exatamente neste ponto que se acha a ilusão relativa à alegria. No caso presente, como acontece? Aqui nesta revelação particular, o Altíssimo faz uma diferenciação vital. Ele diz que existem almas que gostam mais de consolações espirituais e vivem à procura dessas visões espirituais e que estão mais interessadas nelas do que na comunhão com o próprio Senhor. Essas pessoas estariam no que podemos chamar de estado do amor imperfeito, porque procuram mais as consolações, estão mais interessadas nestas consolações do que realmente na prática do amor. E desta forma, a alegria é completamente uma ilusão. E neste caso, não se trata de alegria perfeita, mas de uma alegria ilusória. Quem ama as consolações espirituais alegra-se grandemente ao recebê-las. Contente em possuir quanto desejava, muitas vezes se rejubila por artifícios do demônio. Já ensinei que as visões ou consolações provocadas pelo demônio começam causando alegria, mas que depois se transformam em sofrimento e remorso, num vazio da caridade e das virtudes que leva a pessoa ao abandono da oração. Portanto, se a satisfação e a alegria não estiverem acompanhadas de amor pela virtude, se a pessoa não for humilde e muito caridosa, é sinal de que tal visita ou consolação não procede de mim, mas do diabo. Como disse, todo prazer espiritual não acompanhado de virtude revela claramente que sua origem provém do apego à autoconsolação. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se trata de uma passagem bíblica que ajuda perfeitamente na interpretação deste parágrafo desta belíssima revelação particular. Se a visão ou consolação espiritual
começa causando alegria, mas depois se transforma em sofrimento e remorso, num vazio total de caridade e de exercício das virtudes, ou seja, os frutos são completamente anticristãos, estamos diante de uma manifestação demoníaca. Na própria Bíblia, temos a afirmação categórica que o demônio pode se disfarçar de espírito de luz. E aqui, tal revelação confirma as Sagradas Escrituras. Logo, se a satisfação e a alegria não estiverem acompanhadas de amor pela virtude, se a pessoa não for verdadeiramente humilde, se não praticar as boas obras, se não for caridosa, é sinal de que tal visita ou consolação não procede do Altíssimo, mas do maligno. Todo homem se alegra ao conseguir o que ama. Esta é a própria condição do amor. Disto decorre, pois, que não podes confiar somente no contentamento interior, mesmo quando ele persevere depois da visão. Por si mesma, sem outro recurso à prudência humana, a alegria é insuficiente para dizer se se trata de engano do demônio. É preciso agir com discernimento, examinando se o contentamento está acompanhado ou não pelo amor à virtude. Isso dirá se a visita interior é minha ou do diabo. O sinal de que falava, portanto, é o seguinte: o que prova minha presença na alma é a alegria interior com as virtudes. É um sinal de que demonstra a verdade, diz se a ilusão ou não, indica se o contentamento vem de mim, do egoísmo ou do demônio. A alegria causada por mim contém amor à virtude. Aquela causada pelo diabo limita-se unicamente ao contentamento. Um exame atento fará ver que a virtude da pessoa, após a consolação, continua a mesma de antes. O contentamento em si é somente indício do amor por si mesmo. Verificamos aqui uma diferenciação essencial. O contentamento ou a alegria oriunda da visão espiritual deve estar acompanhada do amor pela virtude, do amor pela prática das virtudes cristãs. A alegria, o contentamento pode vir do próprio Deus, do egoísmo humano ou do demônio, porque nesses dois últimos casos o contentamento ou a alegria é simplesmente indício de um amor por si mesmo, de um amor próprio. Deus continua: quero dizer-te, porém, que somente os imperfeitos caem nesta ilusão do enlevo pelo prazer espiritual, dando mais valor ao dom que ao doador. Os homens inflamados de caridade não pensam em si mesmos, mas em mim, o doador. Por atribuírem pouco valor ao tempo presente, colocam sua felicidade espiritual em mim e não se deixam enganar. Se o diabo os tenta iludir, manifestando seus pensamentos em forma de luz, dando-lhes alegria, eles sabem distinguir. Desapegados das consolações, usam de discernimento e percebem ilusão. Por tratar-se de uma alegria passageira, sentem-se no escuro, humilham-se, então, mediante o autoconhecimento, deixam de lado aquela consolação e apegam-se fortemente à mensagem do meu filho. O demônio confundido não mais voltará, ou somente raras vezes. Deus está dizendo que os imperfeitos podem cair facilmente neste embuste do maligno. Entretanto, aqueles que caminham na santidade, procuram a santidade, dignamente recebem os sacramentos e vivem a prática das virtudes cristãs, estas pessoas não se enganam com facilidade, porque o próprio Espírito Santo está presente e os ajuda neste discernimento. Os perfeitos, podemos dizer assim, já que estão em perfeita comunhão com Deus, são auxiliados pelo Espírito Santo e percebem a ilusão, e o demônio confundido não mais voltará ou aparecerá muito raramente. As pessoas apegadas às consolações costumam receber muitas visitas do diabo em forma de luz. Que tais pessoas procurem entender, pela maneira explicada,
se se trata de uma ilusão. Investigue se a alegria interior está acompanhada pelas virtudes. Se a alma sai dessa visão com maior humildade, caridade, desejo santo, ou seja, com mais amor por mim e pela salvação dos outros, bondosamente providenciei que todos vós, perfeitos e imperfeitos, qualquer que seja a vossa situação, não sejais enganados. Basta ter a mente iluminada pela fé e impedir que o diabo vos obscureça. Se vós mesmos não afastais o egoísmo, ninguém o conseguirá destruir em vosso lugar. Esta revelação particular termina com o próprio Altíssimo dizendo que os perfeitos e também os imperfeitos podem discernir se tal visão é demoníaca ou não. Deus, na sua perfeita providência, não permite que ninguém seja enganado e diz de uma forma bem clara que a alegria interior proveniente de tal visão, que pode ser celestial ou demoníaca, se tal alegria estiver acompanhada desses frutos. Por isso aqui eu posso citar novamente as Sagradas Escrituras, que dizem que pelos frutos podemos conhecer a árvore. Se esta alegria estiver acompanhada de maior humildade, caridade, desejo santo, de maior amor por Deus e pela salvação dos outros, esta alegria estará completamente vinculada à prática das virtudes e terá sido realmente causada por uma visão celestial e não por uma visão demoníaca. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos ajudando a discernir sobre todos os nossos caminhos, que nos ajude a sempre trilharmos o caminho da salvação, o caminho em que estamos de mãos dadas com o Senhor Jesus Cristo. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.